Olá, bom dia, oitavo ano. Hoje é o dia da nossa revisão de teste. Nós vamos revisar mais uma vez o nosso conteúdo para o teste, ok? Todos os materiais, todos os conteúdos que estão aí são conteúdos que vocês já estudaram, que vocês já viram e hoje nós vamos revisar. Linguagem. Nós temos aí a linguagem formal e a linguagem informal. A formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. A informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. Transitividade verbal. É a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos exigem complementos chamados de transitivos e aos que não exigem complementos chamados de intransitivos. Então, o verbo transitivo é aquele que exige o complemento e o intransitivo é aquele que não exige complemento. Vamos lá. Verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento que possamos entender seu significado. Transitivo direto. O que? Objeto direto, né? Tem sempre aí uma pergunta. Transitivo indireto. Preposição mais o que? Objeto indireto. Transitividade direta e indireta. O que mais a preposição mais que. Aí temos aí o objeto direto mais o indireto. Exemplo, o aluno comprou. O aluno comprou precisa de um complemento aí. Não dá para entender, a frase fica incompleta, ok? Pode ser livros, pode ser um lápis ou pode ser um tênis ou qualquer um outro complemento aí. Verbos intransitivos são verbos intransitivos os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe estas frases retiradas de manchetes de jornal. Nascem trigêmeos na virada do ano. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63 anos. Perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido, pois quem morre, morre, quem se casa, casa-se, e quem nasce, nasce, e ponto. Verbos de ligação são aqueles que ligam, como uma ponte, o sujeito à sua qualidade ou ao seu estado. Observe os exemplos. Maria é bonita. É verbo de ligação. João está doente. Está, verbo de ligação. Eis alguns verbos que costumam ser de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. Nós temos aí os exemplos com esses verbos de ligação. Tipos de predicado. Predicado é a parte da oração que geralmente apresenta um verbo e contém uma afirmação sobre o sujeito. Predicado verbal. Ele tem um verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito, indica ação. Predicativo do sujeito, uma observação. É o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Ok? Então, no predicado verbal, não tem essa possibilidade aí do verbo, do predicativo do sujeito, ok? Exemplos. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Chove muito nos estados do sul do país. Ocorreu um acidente naquela rua. A antiga casa foi demolida.
Predicado nominal é aquele que possui um nome, substantivo ou adjetivo, como núcleo. É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Indica estado ou qualidade. Exemplo: ele está triste, o homem parecia nervoso, nosso herói acabou derrotado. Nós temos aqui a diferença entre predicado verbal e predicado nominal. Atividade de revisão. Estude o conteúdo, copie e responda em seu caderno o anexo que será colocado no grupo. Ou seja, a atividade de vocês será fixada no grupo e vocês vão ter acesso para copiar no caderno, ok? Consultem o material de vocês, façam a revisão atualizada para que vocês tenham um bom desempenho no teste e tirem as dúvidas, ok? Nós vamos corrigir ainda hoje.